E agora, falando já no tema que eu trouxe para falar com vocês hoje. Hoje eu vou falar para vocês qual que é a vantagem, né, de você ter uma loja infantil em casa. Então é sobre isso que eu trouxe esse tema. E hoje em dia é super comum, né, a gente falar sobre home office, falar de ter uma empresa em casa, principalmente depois, né, de março de 2020 para cá. Isso se tornou cada vez mais comum, é algo, né, comum para todas nós. Porém, quando eu montei minha loja infantil em casa, não era assim. Eu montei em agosto de 2017. E aí, lá em agosto de 2017, não era muito comum, principalmente loja infantil em casa. Se eu não me engano, acho que tinha apenas duas lojas infantis em casa naquela época. Mas eu não sabia da existência, né, dessas lojas. Há pouco tempo que eu descobri que existiam essas lojas. Na época eu achei que eu era a primeira loja infantil que tinha na cidade, então não era muito comum. E então eu criei, né, da minha cabeça mesmo, eu nem sabia que existiam outras lojas, então não era uma coisa comum. Hoje já é uma coisa totalmente antenada, totalmente ligada à atualidade, né? Então é ainda mais uma vantagem, porque hoje já tem empresas e funcionários preferindo trabalhar em casa ao invés de ter que ir para a empresa, né? Então já é algo totalmente ligado à rotina do que a gente está acostumado atualmente. E pode parecer meio, às vezes, assustador criar uma loja infantil em casa, principalmente se você tem pouco conhecimento aí no digital para promover o seu negócio, mas investir em um negócio em casa pode parecer arriscado, porém, uma loja infantil em casa tem se tornado cada vez algo mais lucrativo. Por quê? Mesmo em tempos de crise, pois esse é um segmento que tem crescido bastante nos últimos tempos, mais ou menos 6% é o crescimento desse segmento ao ano. Como eu já venho falando com vocês, mesmo nesse período de crise, as mães não pararam de comprar para os filhos porque não tem como. Por quê? Porque as crianças crescem, as estações mudam. Então a mãe pode mudar o estilo de compra durante a crise, mas ela pode mudar, às vezes querer uma peça mais confortável, uma peça mais com preço mais acessível, uma peça para ficar mais em casa, porque não tem como sair. Mas não, a mãe não vai deixar de comprar porque ela não tem opção, é quase que um produto de necessidade. Então, o que já não acontece no segmento de roupa adulto, né? Nesse período aí que nós não estávamos saindo de casa, nós não estamos ainda, né, saindo de casa, não há necessidade, as pessoas mesmo conseguiram aí passar por esse período utilizando as roupas que tinham ali, né? Só com o básico, já diferente da criança, do segmento de roupa infantil. Porque apesar da criança não estar saindo, ela cresce. Então a mãe não tem opção, ela precisa comprar. A estação do ano muda e ela precisa comprar. Então é um segmento que cresce muito. E se você quer montar aí sua loja infantil em casa, quer faturar seus 5 mil ou mais, fica com a gente durante essa live, que eu vou dar várias dicas aqui para você e vou mostrar quais que são os benefícios, né, de ter uma loja infantil em casa e não uma loja física, né? E por que que eu escolhi ter uma loja em casa e não uma loja física? E hoje também a gente tem que pensar que com o avanço da internet, com a criação das redes sociais, tudo se tornou mais fácil. Quando eu comentei com vocês que quando eu comecei minha loja infantil, por exemplo, em 2017, em casa, o Instagram ele estava no início, não tinha muitas pessoas no Instagram, não tinha muitas empresas ainda que estavam antenadas, né, em criar suas redes sociais ali no Instagram. Então foi bem no início. E agora já está tudo mais fácil. Hoje você já tem pessoas que te ensinam como fazer, utilizar das redes sociais, né? A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então ficou com a ajuda das redes sociais, ainda facilitou mais ainda para quem tem uma loja infantil em casa. Por quê? Porque você consegue atingir várias pessoas sem precisar atingir seu público-alvo em uma grande escala e sem precisar ter um ponto físico. Então, as redes sociais, essa era digital, esse avanço da internet só nos ajudou e colaborou mais ainda para que a gente tivesse sucesso com a loja infantil em casa. Então, você consegue hoje alcançar aí clientes
já de forma bem estratégica, específica, o cliente exato. Eu falo que as redes sociais não têm melhor ferramenta para você utilizar, porque quando você faz uma propaganda, por exemplo, em um outdoor, você ali vai passar pessoas, vai passar homens, mulheres, crianças olhando aquele outdoor. Então você não atinge especificamente só o seu público e tem um custo muito alto. A mesma coisa a televisão, você faz um investimento lá na televisão, você vai conseguir alcançar vários estilos de público, não somente o que você gostaria, e vai ter um custo muito alto para uma empresa menor, né? Uma empresa de pequeno porte. Então, hoje a gente tem as redes sociais com preço acessível, onde você consegue segmentar, escolher o público para qual você quer entregar o seu conteúdo de forma específica e com preço super acessível para pequenas empresas. E consegue atingir uma grande escala de pessoas. Você pode fazer na sua cidade, você pode fazer regional, você pode fazer estadual, né? Você pode fazer no país todo. Então, assim, no mundo, né? Se quiser atingir, você pode atingir o mundo, né? Então, de forma bem mais acessível. Então, isso só ajuda ainda mais a nossa empresa a se destacar e ajudar a alavancar aí as nossas vendas. E uma loja infantil em casa bem estruturada, ela reduz custos, ela melhora o serviço de atendimento. Eu vou falar mais pra frente porque que tem um atendimento melhor ao consumidor e cria novas possibilidades de receita. E eu também vou falar sobre isso mais aqui ao longo da nossa live. E se você pensa em abrir uma loja infantil em casa, essa é uma atividade muito promissora e que pode render ótimos resultados para você, ótimos resultados financeiros. Eu sou a prova disso, né? Nada do que eu trago aqui para vocês é algo teórico, é algo vivencial. São experiências que eu vivi no mercado, que eu fui lá para o mercado e eu testei e eu trago aqui para vocês. Não é nada teórico. Então, é para quem quiser ir aproveitar as oportunidades, como eu falei para vocês. Nós estamos num momento totalmente propício, né? Que cada vez mais está aumentando a vacinação. Quanto mais pessoas vacinadas, mais oportunidades nós vamos ter. As pessoas vão começar a se encontrar. Isso vai movimentar o mercado ali de outubro para frente. Vai começar a acontecer aniversários infantis. As mães vão querer roupa para os filhos. Vai mudar a estação agora. Vamos entrar na primavera, verão. Então, assim, tem N oportunidades. Tivemos uma retração aí na economia e toda vez que tem uma retração, existe aí depois um consumismo, né, mais acelerado após uma retração, que é o que eu falei com vocês também para quem participou ontem. Então, assim, isso não é a Flaviane que está dizendo, né? Isso foi testado várias vezes que tivemos crises e tivemos retrações no consumismo, o que acontece depois dessa retração. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que agora é o momento, agora é a oportunidade. Então, se você quer aproveitar essa oportunidade, eu vou mostrar aqui para você vários benefícios de você ter aí a loja infantil de vocês em casa para faturar seus 5.000 ou mais. O primeiro ponto que eu vou trazer aqui para vocês hoje é a questão por que eu escolhi montar uma loja infantil em casa e por que eu acredito que vocês também estão aqui me acompanhando, queiram isso para vocês também. Que a primeira coisa, o que eu queria quando eu montei minha loja infantil em casa? Eu queria ter independência financeira, ter minha liberdade financeira, de ter o meu dinheiro, porque eu já estava fora do mercado, né? Eu dependia, meu esposo me dava um valor ali mensal, que era simbólico, né? Só pro básico. E eu queria mais, eu queria ter minha independência financeira sem ter que depender de alguém. Eu queria, né, isso, mas eu não queria abrir mão de estar próximo da minha filha. Eu não queria colocar minha filha na escola, eu não queria ficar 8 horas longe da minha filha, eu não queria abrir mão, né? E eu também não tinha rede de apoio, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho também com vocês nessa live. Então, o que eu queria? Eu queria ter de volta a minha renda, mas eu também não queria abrir mão de ficar com a minha filha. E na maioria das vezes a gente acha que a gente só tem essas duas opções, né? Que a gente tem que escolher ou um ou outro e nunca os dois juntos. E eu não queria escolher um ou outro, eu queria os dois.
Então, o que eu pensei? Para eu ficar com a minha filha e eu ter minha renda, eu preciso fazer algo em casa, né? Eu preciso fazer algo que eu fique aqui e eu consiga conciliar as duas coisas. Então, esse foi o primeiro ponto que eu trouxe. E por que que, então, o primeiro ponto que era mais importante, qual que era a maior prioridade para mim naquele momento? A proximidade com a família, a proximidade com a minha filha. E eu sei porque várias mães me procuraram depois que minha loja já estava consolidada, né? Várias mães já me procuravam. Hoje eu converso com várias mães, hoje eu tenho várias alunas e eu converso com elas todos os dias e todas me relatam a mesma coisa, que elas não queriam escolher entre um e o outro, entre ter que ficar com o filho sem renda ou ter sua renda e ficar longe dos filhos. Ou ter que, né, passar 8 horas, ou pôr o filho na escola, ou ter que deixar com a babá e não ter certeza se estava tudo bem, né? Então, é assim, eu acho que é o desafio que eu acho que toda mãe hoje vive, né? Ela quer as duas coisas. E eu acho que é isso que vocês buscam. Vocês querem ter independência de vocês, assim como eu tive, e vocês querem algo que vocês possam estar próximo dos filhos, ter flexibilidade de horários, ser rede de apoio para essas crianças, né? Ser a base ali, poder estar ali com elas a hora que elas precisam, se precisar levar no médico, se precisar, se ficar doente, estar ali, né? Ser essa rede de apoio, mas sem abrir mão de ter sua independência financeira. Então, esse era o primeiro ponto, para mim, era crucial eu conseguir conciliar as duas coisas, ter minha renda e ficar com a minha filha. E também era importante para mim ter minha independência, mas não só a minha independência financeira. A independência financeira também era bom. Eu não depender, né, do meu esposo totalmente financeiramente, ter o meu dinheiro, né? Eu decidi ter meu próprio me sentir útil. Eu também tinha uma necessidade também de sentir útil, né? Então, não só a independência financeira, de ter meu próprio dinheiro, de me sentir útil, de me sentir capaz, mas também porque eu não tinha rede de apoio. E é o que eu ouço muito hoje das mães também, a mesma coisa. Eu não tinha minha mãe para poder ficar com a minha filha, minha mãe trabalhava, eu não tinha minha sogra para ficar com a minha filha, meus irmãos todos trabalhavam, então eu não tinha com quem deixar a minha filha, né? Então eu não tinha uma rede de apoio. Então eu era minha própria rede de apoio, eu tinha que encontrar algo que eu pudesse ser minha própria rede de apoio conciliada com a minha renda. E eu acredito que várias mães também passam por isso hoje, de não ter, às vezes moram em uma outra cidade, né, que não tem apoio, ou às vezes moram na mesma cidade que a família, mas não consegue, a mãe trabalha hoje, né, a sogra, os irmãos, os familiares, e aí não tem com quem deixar os filhos para poder trabalhar. Outra coisa é que eu também não queria, né, sair para trabalhar e ficar 8 horas longe dela. Não era essa a minha. Desde antes de engravidar, já era uma coisa que eu tinha clara que eu queria ficar próximo dela e que eu não queria perder nenhum momento dela. Eu queria ver a primeira papinha, eu queria ver o primeiro engatinhar, eu queria ver o primeiro andar. E eu não queria perder nenhum momento, porque eu sei que tudo isso vai passar. Eu sei que ela vai crescer e eu sei que depois isso não tem replay. Eu falo que maternidade não tem replay. E eu queria viver esse momento na sua intensidade mesmo. Outra coisa, eu não queria colocar ela na escola naquele momento. Quando ela fez 1 aninho, comecei, até 1 aninho de idade dela, eu me sentia completa. Ela preenchia todo o meu tempo, eu sentia que ela precisava muito de mim, porque ela ainda não falava, ela ainda não andava, e ela consumia, eu me sentia plena. Mas após 1 ano, que ela já estava andando, já estava falando, ainda com poucas palavras, mas já falando, começou a surgir de novo aquela vontade de ter independência, de voltar a ter meu trabalho, de sentir útil. Mas eu não queria colocar ela na escola com o Maninho. Eu cheguei a visitar algumas escolas, mas aquilo me dava um aperto no coração, não era aquilo que eu queria para mim naquele momento. Eu tinha idealizado na minha cabeça, e foi o que aconteceu, e eu não arrependo, de colocar ela na escola com 2 aninhos. É isso que eu tinha na minha cabeça. E eu não arrependo porque deu super certo. Eu pus ela na escolinha com 2 aninhos. Ela não ficou doente, ela já tinha tomado todas as vacinas. Ela não teve aquela coisa de todo dia estar doente. Foi super tranquilo. Então, assim, eu consegui também me realizar nesse sentido também.
de colocar minha filha na escola na hora que eu decidi, na hora que eu queria colocar, na hora que eu me sentia segura, né? Então, isso também é um estilo de independência também, né? Não deixa de ser você fazer a escolha. Também, quando eu pensava em colocar alguma babá e pensar que eu ia ficar 8 horas fora, ia deixar com uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei o que ia acontecer, aquilo me dava um aperto no coração. Eu não sabia o que ia acontecer enquanto eu estava ali. Não era também o que eu queria pra mim. E também, como eu já disse pra vocês, quando eu comparava o que eu iria ganhar com a possibilidade de pagar uma pessoa para ficar com ela, eu estaria pagando para alguém cuidar da minha filha, pagando para trabalhar. Então, também não era viável. Então, não era isso que eu queria. E eu também me senti independente no sentido também. Ah, ficou doente, eu mesmo pegava e levava no médico. Ah, ficou doente, precisou de um apoio, precisou, eu mesmo pegava e resolvia. Eu tinha meus horários, né? Eu que decidia. É aquela independência, eu levo na natação, eu vi ela nadar, eu vi ela no balé, eu levo, eu mesmo busco de não ter que depender de outra pessoa para fazer isso para mim, ter que ficar pedindo favores todos os dias. É até nada contra, né, quem pede, né, quem precisa desse apoio, né, a gente precisa de ajuda e às vezes a gente precisa pedir. Mas eu queria vivenciar isso, eu mesmo queria também ver ela nadando, eu queria ver ela dançando, queria ver o desenvolvimento dela, né. Então, assim, eu tinha essa independência também, eu de levar ela para fazer uma atividade extra, né, de acompanhar essa atividade extra. Então, isso também era uma forma de independência. E a gente tem que pensar o que eu falei para vocês, que as crianças, elas são imprevisíveis. E foi o que eu falei para vocês no primeiro inverno da minha filha, apesar de eu ter amamentado ela por 9 meses, mesmo assim a gente teve o primeiro inverno muito complicado, onde ela ficou muito doente, dor de ouvido, dor de garganta, gripes, isso ela nem estava na escola e provavelmente se eu tivesse ido para o mercado de trabalho, ou eu teria sido mandada embora, ou eu teria pedido para sair, porque praticamente eu ia ao médico eu cheguei no mês de junho aí no médico uma vez por semana com ela, cada dia com uma coisa diferente. Cada dia ela tinha uma coisa, então empresa nenhuma iria sustentar isso também. Então, quando você tem o seu trabalho, né? Você é sua gestora, você pode gerenciar isso e você pode ser essa rede de apoio para os seus filhos, né? Então, é mais outra vantagem de você ter aí sua loja infantil em casa e não loja física. E eu acredito, por exemplo, que se você tem uma loja física, a minha proposta aqui é renda conciliado com proximidade dos filhos. E se você tem uma loja física, você precisa sair de casa para ir para o seu trabalho, né? E aí, ou você tem que levar a criança com você, mas aquele ambiente não é adequado para criança, né? É complicado, é seu ambiente de trabalho, fica mais difícil. Então, se a proposta é ficar próximo dos filhos e ter sua renda, então o ideal é que seja algo em casa. Por isso eu optei. E não, proximidade dos filhos e não distanciar dos filhos, né? Essa é a minha visão, né? Cada um tem sua forma, tem pessoas que têm outras necessidades, outra visão, e eu respeito sem problema nenhum. Mas a minha proposta era essa, era conciliar as duas coisas. Então, nós já falamos aqui sobre 2 pontos, que é a proximidade dos filhos e também a independência em vários aspectos, não só no aspecto financeiro. E aí nós temos outra grande vantagem, né, de nós termos a nossa loja infantil em casa, que é a redução de custos. Então, você tem uma redução de aluguel, você tem uma redução com transporte, você tem redução com refeição, porque você mesmo pode preparar, né, pode se organizar para preparar a sua refeição. Você tem redução com infraestrutura básica. Por quê? Porque você não vai pagar aluguel, né? Então, não esqueça aquele trabalho de sair procurando um ponto comercial, o melhor ponto comercial para você colocar, os impostos que se enquadram dentro disso, porque se você tem uma loja física, além de você ficar, às vezes não ter essa proximidade com os filhos, você talvez vai precisar de um funcionário, porque como que você vai sair para almoçar? Né? E se acontecer algum imprevisto, sua filha ficar doente, você precisar ir
sair, você vai precisar ter funcionários, né? Então, isso incide em impostos, em taxas, você sai, às vezes, do enquadramento do MEI, né? E então, existe aí a redução do aluguel, que você não vai ter que pagar o aluguel. Não quer dizer que você não vai ter uma despesa em relação ao aluguel. Depois, mais pra frente, posso trazer uma live aqui pra vocês falando mais, nós vamos entrar mais a fundo nisso, mas você não vai ter a despesa do aluguel. Você não tem o transporte, porque você não precisa sair da sua casa para ir para o seu trabalho. A refeição, você não precisa, né, almoçar fora, você pode se organizar aí dentro da sua casa mesmo. E a infraestrutura também básica, porque se você tem aí uma loja física, você vai ter que montar. Não dá para você colocar lá a sua mesinha, igual eu fiz, já mostrei aqui para vocês. Quem não participou da live, eu comecei minha loja com o que eu tinha em casa mesmo, a minha mesinha de escritório, a minha cadeira que eu tinha, o meu computador, o meu celular, o que eu tinha básico em casa. Não comprei nada para poder investir. Agora, se você vai montar uma loja física, já não dá para você colocar a mesinha que você tem, a cadeira que você tem, uma área básica, né? Ou um lugar para você colocar as roupas, requer uma estrutura mínima, né? Então, requer um investimento também de infraestrutura, requer um alarme, né? Segurança. Então, entra outras questões que você precisa investir mais do que ter uma loja infantil, em casa, né? Então, você tem uma redução de custos. E também você tem aquela facilidade, né? Igual o transporte, você não precisa se deslocar para ir para o trabalho, você já está dentro do seu trabalho. Então, é mais outra redução de custos. Outra vantagem também de você. E aí, como que você montou, antes de entrar no próximo ponto, como que você montou sua loja infantil, Flaviane? Para quem não participou, igual eu falei, eu montei com a minha mesinha que eu tinha lá no meu escritório, meu computador, a minha impressora, o meu celular, com uma arara que meu sogro conseguiu com a irmã, que ele mesmo pintou e lixou para que eu começasse, com o que eu tinha. E depois, conforme eu fui conseguindo ter retorno, eu fui reinvestindo e melhorando gradativamente. Depois eu mudei era bem na sala assim de frente, depois eu mudei para a sala de televisão. E aí era o tapete que era do quarto da minha filha, era a mesa que era da cozinha, depois eu mudei de arara para um móvel, eu usei o móvel que era de brinquedos da minha filha. Então, assim, eu fui adaptando com o que eu tinha e depois eu fui reinvestindo gradativamente. Então, assim, não teve nenhuma estrutura planejada, e é o que eu falo para vocês. Comecem com o que vocês têm e depois vai melhorando gradativamente, mas comece, é isso que importa, você começar. Agora, o outro ponto também é a vantagem de você ter uma loja infantil em casa para faturar seus 5 mil ou mais, é a redução do estresse decorrente também do trânsito, né? Além de você não precisar se deslocar, você não precisa pegar o carro, você não precisa ouvir buzinas, você não precisa entrar em filas, procurar estacionamento, fazer baliza, o risco de acidentes, o risco de ser multado. Então, assim, vários aspectos aí, né, ligados só desse deslocamento. Olha quantas vantagens você já tem só de não ter que se deslocar para poder ir trabalhar. Além também da economia de tempo, porque se você não precisa se deslocar para ir trabalhar, você tem aí uma economia de tempo, né? Você ganha tempo para cuidar de você, ganha tempo para cuidar dos seus filhos, ganha tempo para aumentar seu faturamento aí na sua loja. Então, há uma economia de tempo também. Então, os pontos que nós já falamos aqui da vantagem de ter uma loja infantil em casa para faturar 5 mil ou mais, a proximidade com a família, com os filhos, a maior independência não só financeira, mas também como independência de horários, de rede de apoio para os filhos, de escolher a hora que você quer que vai para a escola, de levar para uma atividade extra, a redução de custos em relação ao aluguel, transporte, refeição, infraestrutura básica, a questão também, né, de economia de tempo, de não precisar se deslocar, de não enfrentar trânsito, buzinas, ter que encontrar estacionamento, a economia de tempo, né, de não ter que se deslocar. E agora a gente entra em mais um ponto, mais uma vantagem de ter sua loja infantil em casa,
que é a definição do seu próprio horário de trabalho. Então, é você que vai definir quantas horas que você vai trabalhar, quanto tempo, qual o horário que você quer se dedicar, é você que escolhe. Você é sua gestora. Então, por exemplo, eu comecei trabalhando da 1 às 5. Flaviane, por que você escolheu da 1 às 5? Porque minha filha dormia da 1 às 3, era o horário da soneca dela. Então, eu aproveitava esse momento, o que eu fazia? Eu acordava, arrumava ela, dava uma organizada na casa, preparava o almoço, a gente almoçava, eu fazia ela cochilar e aproveitava esse momento para poder trabalhar, né? Então, eu escolhi esse horário da 1 às 4. Se ela tinha natação, ela tinha balé, eu levava no horário da manhã, aproveitava esse horário. Se tinha médico, eu levava nesse horário da manhã. Então, e meu intuito inicialmente não era ganhar muito. Meu intuito era ter o básico, um salário básico, onde eu tivesse minha independência, o básico ali. Porque pra mim, que já não tinha nada, qualquer tanto já era muito. Então, assim, eu queria ter um pouquinho ali da minha independência, ter o meu dinheirinho e eu já estava, podendo ficar com ela, com a minha filha, eu já estava feliz. Então, inicialmente era essa a minha proposta. Porém, com o passar, e aí a gente tem que pensar também, por que que estou falando isso para vocês que eu não queria muito inicialmente? Porque a quantidade de horas que você trabalha, você tem que associar isso, que é o que eu falei para vocês também nas outras lives, associar isso ao seu estoque, associar isso também ao que você espera de faturamento, né? Porque, eu espero faturar 5.000, mas você pode se dedicar aí só 2 horas por dia. Qual que é o tamanho do seu estoque? Dependendo do tamanho do estoque e da quantidade de horários que você vai se dedicar, você não vai conseguir chegar nos 2.000, né? Então, nos 5.000. Então, vai depender do quanto de tempo que você quer. E não quer dizer que eu faça aí uma proposta para vocês de faturar 5.000 ou mais, que você tem que faturar 5.000 ou mais. É o que eu disse para vocês. Eu não queria faturar 5.000 no início. Para mim, eu queria só ter meu dinheirinho e já tava bom demais. Então, qualquer tanto ali a mais, R$ 1.000, eu já estava super feliz. Então, assim, não necessariamente. Eu vou dar para vocês o do zero até aonde vocês quiserem chegar. Umas vão querer chegar até 3, outras vão querer chegar até 5, outras 8, 10, 15, 20 ou mais de 20. Vai depender da sua dedicação, do seu investimento, o quanto você tem no estoque, quantas horas você pode se dedicar. E cada um vai se adequar à sua realidade, ao que você quer. O que você quer? Você quer ganhar mais? Você quer se dedicar mais? Não, eu quero por enquanto ficar mais com a minha filha. Meu critério inicial era trabalhar pouco e ter ainda ser suporte para minha filha. Depois ela foi para a escolinha com 2 aninhos, aí eu já tinha a parte da tarde, né? Era quase que o mesmo horário, da 1 às 5, também livre, mas aí ela já não estava comigo mais em casa, ela já estava na escola, eu conseguia concentrar mais, eu rendia mais, e isso foi rendendo também mais faturamento. Meu também, meu movimento, meus clientes foram aumentando conforme eu fui dando um atendimento diferenciado, trazendo aí estratégias para conseguir se diferenciar no mercado, meu atendimento foi aumentando gradativamente, que é o que eu posso depois também trazer outra live falando só sobre as estratégias que eu utilizava, né, para poder conseguir se diferenciar no mercado, né, quais foram as estratégias que eu utilizei. E aí meu atendimento foi aumentando gradativamente, então com 4 meses depois eu já estava trabalhando 8 horas por dia, 1 ano depois eu já tive que colocar alguém para me ajudar, porque já estava totalmente inviável conciliar as duas coisas. Então, assim, foi aumentando gradativamente. Então, você tem essa opção quando você trabalha em casa, né? Você tem a sua loja infantil em casa. Você vai definir seu horário de trabalho, você vai definir o estoque, você vai definir quanto que você quer ganhar. E aí, o próximo ponto é justamente esse, você planejando seus próprios rendimentos. Então, é você que vai traçar suas metas de horário, de quanto você quer ganhar. As metas a alcançar é você quem vai fazer. A sua empresa, a sua loja infantil em casa, é você que vai gerir as regras. Quero me programar para trabalhar das 1 às 5, quero programar para trabalhar das 8 ao meio-dia. É você que vai se planejar para poder executar dentro da rotina que você já conhece, né? Do que é melhor aí para você.
Então, relembrando aqui alguns pontos para quem chegou na live agora, que nós já falamos da vantagem de ter uma loja infantil em casa, proximidade com a família, maior independência financeira, maior independência de estar mais próximo dos seus filhos, ser sua rede de apoio, de colocar na escola a hora que você quer, de você levar para uma atividade extra, né? De você definir seus horários, a redução de custos, né, em questão de aluguel, transporte, refeição, infraestrutura básica. A questão também da redução de estresse decorrente do trânsito, né, não ter que pegar trânsito, não ter que ouvir buzinas, economia de tempo, né, para se deslocar, você vai reduzir esse tempo a seu favor. Você vai definir, né, seus horários de trabalho e também você vai definir os seus próprios rendimentos. Então, é mais outra vantagem que você tem aí para ter sua loja infantil em casa e faturar 5.000 ou mais. Próxima dica aqui também, que é outra vantagem de você ter a sua loja infantil em casa. Rendimentos superiores aos níveis convencionais do mercado. Flaviane, por que eu vou ter um rendimento melhor do que uma loja física? Primeiro, porque você tem menores taxas. Porque às vezes você se enquadra no MEI, e aí eu vou falar mais pra frente daqui a pouquinho também sobre imposto de renda. As taxas que você vai pagar em relação ao MEI são diferentes, os valores são bem mais acessíveis, seus encargos vão ser diferentes, seus impostos vão ser diferentes. Então você consegue aí aumentar seus rendimentos, porque suas despesas são menores do que uma loja física em si. E você tem a opção aí de aproveitar dessas sobras que você tem para reinvestir no seu negócio. Então, como você tem menos custos, você consegue ter um investimento e aí você vai reinvestindo e crescendo gradativamente, crescendo e reinvestindo cada vez mais no seu negócio. E mais para frente eu vou falar também em questão de se você tem custos menores, você consegue trabalhar aí com preço também mais acessível. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso também. Outra vantagem de você ter sua loja infantil em casa é autogerenciamento profissional, que é o que eu falei com vocês agora há pouco. Você vai ser sua gestora, você vai definir seus horários, é você que sabe quanto que você tem que trabalhar, quais os horários, qual que é o estoque, quanto tempo você quer se dedicar, né? O que você vai gerir, você é dona do seu próprio negócio, você é dona do seu próprio nariz, e é você que vai definir, e você vai ser a sua chefe, assim como eu contei para vocês, né? Se eu tivesse entrado no mercado de trabalho aí no primeiro ano de vida da minha filha, ela ficou no primeiro inverno, eu já tinha sido mandada embora, eu mesma tinha pedido para sair, porque não ia dar certo. Então, a gente também, outra vantagem também que vocês vão ter aí, além de você ser sua própria gestora, oferecimento de produtos e serviços melhores, com custos menores, que é o que eu falei para vocês agora há pouco. Por quê? Se você tem o menor custo de infraestrutura, que você vai focar no que realmente importa. E aí você consegue, se a loja física compra o mesmo produto que você compra, mas na hora de precificar, a gente leva em consideração as despesas fixas e variáveis, os custos. E se seus custos são menores, você consegue trabalhar o mesmo produto com preço mais acessível, porque seus custos são menores. E aí o seu retorno também é maior, né? Você tem aí uma margem maior e você consegue reinvestir isso no seu negócio. Então você consegue ter o mesmo produto que seu concorrente e trabalhar com preço menor, né? Ter uma margem melhor. E você vai focar realmente naquilo que importa, né? E além de tudo isso, que é o que eu falei para vocês lá no início, o seu trabalho vai ser melhor desempenhado e você vai agradar mais as suas clientes. Por que, Flaviane, que nós temos vantagem em relação às lojas físicas? Porque você consegue dar um atendimento mais humanizado, que é a palavra do momento. Flaviane, o que é o atendimento humanizado? É aquele atendimento onde você entende e conhece a sua cliente de verdade. Não é aquele atendimento entra um, sai um, entra um, sai um, e é só cliente e você não conhece. Não, você conhece os gostos dessa cliente, você sabe qual que é a marca que essa cliente gosta.
Quando chega novidade, você já fala, olha, eu sei que você gosta de calça saruel, shortinho saruel, chegou o shortinho, chegou aqui um conjunto saruel, eu sei que você gosta e eu vou mandar pra você. A loja física, às vezes, ela não consegue, devido à demanda, às vezes, que ela tem de entrada e saída de clientes, dar esse atendimento personalizado. Mas você, com o seu atendimento lá da sua loja, você consegue personalizar isso. Né? Você conhece mais as suas clientes, você tem aquela intimidade, aquela proximidade com as suas clientes. E aí, o que que acontece? Se destaca, eu ainda falei isso ontem com as minhas alunas, na reunião que eu tive com elas. Se destaca aquela que vai te dar um atendimento mais personalizado. Eu falo porque, por exemplo, a pessoa que faz a minha sobrancelha, eu estou com ela há 11 anos. Por quê? Porque eu me conecto com ela entende, ela já me conhece, ela já sabe que eu gosto e eu não troco ela por nada. Eu atravesso a cidade para poder ir fazer a sobrancelha com ela, é longe. E eu vou até ela para poder fazer a minha sobrancelha. Eu não troco ela por nada. Né? Ela cobra um preço justo e ela já me conhece, a gente já tem intimidade. E percebem quanto a gente fideliza o cliente quando a gente tem esse atendimento humanizado? Quando a gente tem essa proximidade com o cliente. Dou outro exemplo, quando eu comecei a fazer minha sobrancelha, eu comecei a fazer minha unha. Agora eu não faço mais nesse período que nós estamos, mas eu fiz minha unha durante 11 anos com a mesma manicure. E eu só parei agora por causa do período que nós estamos, mas quando tudo passar, eu vou retornar com ela novamente. Agora em janeiro fazem 12 anos que eu estou com ela. Por quê? Porque eu me identifico com ela, me conecto com ela entende, ela sabe o jeito que eu gosto, ela não atrasa, eu sempre chego lá, ela está sempre me esperando, né? Então, assim, isso fideliza cliente. Você pode ter aí 10 clientes, mas se você entender o que elas gostam, dar esse atendimento personalizado para elas, elas vão consumir o seu estoque inteiro. Entendeu? Então, e às vezes a loja física, a loja de grande porte, ela não consegue trazer isso. E você, com a sua loja, você consegue trazer essa proximidade, esse atendimento mais humanizado para as clientes. Você conhece as clientes pelo nome, você sabe do que elas gostam, né? Então, assim, é diferente e isso fideliza. Então, para quem também está chegando aí, vou fazer um resuminho aqui. Eu estou falando sobre quais são as vantagens de você ter uma loja infantil em casa. Nós já falamos sobre a proximidade da família, dos filhos, estar perto dos filhos, de ter independência financeira, independência de horários, de flexibilidade de horários, independência de levar numa atividade extra, de não precisar de rede de apoio, né? De não depender da renda, às vezes, do marido, ter sua independência. A questão também da redução de custos, né? Você não tem aluguel, não tem transporte para se deslocar, não tem refeição, gastar com refeição. Você não tem que precisa de não tem que investir em uma infraestrutura maior, né? Pode ser a estrutura que você tem. Você não precisa ter estresse com o trânsito, achar estacionamento, se deslocar, então você ganha tempo. Você tem a definição do seu próprio horário de trabalho, que é você que vai definir. Você vai fazer seus planejamentos de rendimento, né? De acordo, vai associar o seu estoque com o tempo e você vai decidir o quanto você quer ganhar. Você consegue ter rendimentos superiores, comparados ao convencional do mercado, né? Porque com menores taxas, menores custos, menos impostos, você consegue aumentar a sua renda e consegue reinvestir isso no seu negócio. Você vai ser sua autogerente, você vai se autogerenciar, né? Você vai ser sua gestora. Oferecimentos de produtos e serviços com custos menores, né? Talvez seu custo de entrega pode ser menor, você consegue oferecer o mesmo produto que seu concorrente que tem loja física oferece, porque o seu custo é menor, você consegue oferecer um preço menor e ainda ter uma boa margem. E agora também eu vou falar com vocês sobre a questão das vantagens fiscais, que é mais outra vantagem de você ter sua loja infantil em casa. Que você tem vantagens fiscais para microempresas, como a dispensa do imposto de renda. Então, você já tem essa economia. O valor, por exemplo, para a MEI, para quem aí vai começar sozinha, ou com, no máximo, uma funcionária, você se enquadra no MEI. O valor do MEI, você só vai pagar um valor X
Por exemplo, aqui no meu estado, na minha região, hoje arredondando aí R$ 60 mensais, é um valor super acessível. E vai voltar desses R$ 60, 95% volta em benefícios para você. Você tem licença maternidade, você tem depois como se aposentar. Então, tem vários benefícios, né, que você consegue também dentro desse valor. Então, vale muito a pena e você ainda não precisa ficar livre, né, da declaração do imposto de renda. E o que eu posso para concluir aqui, associada a todas essas vantagens que eu mostrei para vocês, que é muito importante que você associe com algo que você realmente se identifica, com algo que você goste de fazer. É muito importante essa questão também de você fazer o que você gosta. Não adianta nada você ver esse monte de vantagens aqui que eu mostrei para vocês hoje, mas se você não se identifica com esse segmento de roupa infantil, se não isso que faz seus olhos brilharem, que você vai... Porque como que a gente descobre se é o que a gente realmente gosta de fazer? Pensa, se for para você fazer isso fora do horário de expediente, num domingo, num sábado, no feriado, você vai fazer feliz? Se a resposta for sim, é porque você vai fazer algo que você realmente gosta. Porque quando a gente faz o que a gente realmente gosta, a gente faz domingo, sábado, feriado, fora do horário, não tem problema, porque aquilo é o que a gente ama, é o que a gente gosta e a gente só pensa em, né? A gente não preocupa com essas questões. Então, assim, é muito importante você também se identificar com isso também, né? E é uma super vantagem. Hoje você já consegue montar sua loja infantil também em casa sem precisar viajar, que era um dos meus critérios também. Quando eu fui montar, decidir com o que eu iria trabalhar, foi escolher algo que eu não precisasse viajar, porque eu já tinha viajado outras oportunidades quando eu trabalhei com outras coisas no passado, e é super cansativo. Minha filha só tinha 1 ano e 7 meses quando eu comecei, e eu não queria deixar ela acho que ela não estava preparada pra gente passar aí uma noite, um dia, quase 2 dias fora. Então, hoje você consegue montar sua loja infantil em casa sem precisar viajar também, comprando, né, à distância. Então, é muito legal. Isso é outra vantagem também. E é uma super vantagem também para quem tem mais de um filho, né? Porque pensa, para quem tem um filho, ter que falar assim, um filho ficou doente, tem que ter flexibilidade de horários. Imagina para quem tem dois, imagina para quem tem três, né? Fica mais complicado ainda. Então é mais uma oportunidade que você tem aí, né, de conseguir estar mais próximo dos seus filhos, dar suporte para eles e ainda ter sua renda. Então, assim, gente, esse aqui é um resumo, espero que tenha ficado claro aí para vocês. Para resumir, você vai ter mais flexibilidade, redução de custo. Vamos fazer aqui um resumão aqui para vocês de tudo que vocês aprenderam aqui nessa live hoje. Que você tendo uma loja infantil em casa, você vai conseguir estar mais próximo dos seus filhos, vai conseguir ter maior independência financeira, independência de rede de apoio, independência de escolher a hora, né, que você quer levar seu filho para a escola, independência de não depender, às vezes, da renda do esposo, do marido, independência de flexibilidade de horários, se acontecer algum imprevisto, porque crianças são imprevisíveis. A questão também da redução de custos, né, com aluguel, transporte, refeição, infraestrutura básica. Você pode começar com o que você tem, depois vai melhorando, não precisa fazer tudo planejado. Você também tem redução de estresse, né, decorrente de deslocar do transporte, né, não precisa enfrentar trânsito. Você tem economia de tempo de não ter que se deslocar. A definição do seu próprio horário de trabalho. Você define, né, o quanto você quer ganhar. Um rendimento superior comparado com os níveis convencionais de mercado, porque você tem menores taxas, menores encargos, menores impostos a pagar. O autogerenciamento profissional, onde você é sua própria gestora. O oferecimento, né, de produtos e serviços com custos menores, o mesmo produto com custo menor e você ainda tem uma margem menor, porque seus custos são menores. As vantagens fiscais, né, de não ter, por exemplo, que declarar imposto de renda, um preço acessível, várias vantagens aí dentro de você, por exemplo, ser se adequar dentro do MEI.
e procurar algo e fazer algo que você realmente gosta, que você tem prazer, né? Lutar aí por você ter, que eu tenho ouvido muito de vocês também, você pegar da sua força para trazer esse benefício para você, né? Trabalhar para você ter os seus rendimentos, para você voltar esse benefício para você, né? E não precisar viajar, né, para trazer. Hoje a gente já consegue fazer isso, só vai viajar quem quiser. E também é uma super vantagem para quem também tem mais de um filho, né? Ter essa flexibilidade e tudo isso. Então era isso que eu queria passar para vocês.